Bom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à reunião inaugural, vamos dizer assim, do Grupo de Estudos Observatório da Reforma Tributária. Passada, né, aprovada a emenda constitucional 132, agora é hora da gente começar a pensar nos detalhes, a estudar os reflexos, e foi isso que motivou a criação desse grupo lá na Fundação Getúlio Vargas, inicialmente ligada ao direito, mas que a ideia é ampliar bastante, né? No âmbito do direito, a gente tem aqui a professora Elide, o professor Carmine, que também, apesar de estarem no direito, dialogam bastante com finanças, com contabilidade. Temos também participação do Arthur Ridolfo, meu coautor, né, num livro bastante elogiado e que nós já estamos preparando a segunda edição, que é a Contabilidade Aplicada ao Direito, que é da administração. E temos também o professor Joel Sampaio, lá da Economia da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós estamos. Essa era a ideia, né? Tem um grupo multidisciplinar, então nós temos pelo menos um representante de cada escola, assim, como professores. Obviamente, como alunos, temos vários outros. É, então, essa é a ideia. Eu quero rapidamente apresentar qual é a ideia, o projeto, vamos dizer assim, do grupo. Então, a nossa pauta é, primeiro, essa apresentação do projeto, o que seria, né, esse grupo de estudos de observatório da reforma tributária, e para já começarmos algum tipo de discussão, o Joelso, o Fernando Galati e o Márcio Alabarce, eles vão nos brindar aqui com uma apresentação sobre o impacto da reforma tributária no setor de infraestrutura. Teve bastante discussão, né, durante a tramitação da PEC 45, PEC 110, mas no fim acabou ficando uma regra, o setor de infraestrutura, né, concessão de serviços públicos especialmente, acabou ficando na regra geral, e mesmo dentro do projeto que tinha algumas questões relacionadas à administração pública, né, à contratação pela administração pública, mesmo isso foi mudado no texto final. Então, até aceitando uma provocação do professor Joelson, que disse que esse tema era um tema bastante relevante, e também pela participação, né, pela condução, na verdade, que o Márcio está fazendo lá na Abrasca nesse assunto. Então, foi bem interessante juntar essas visões. Mas, como eu disse, primeiro eu gostaria de apresentar o que será, né, essa ideia do grupo. E esse grupo, obviamente, terá reuniões periódicas virtualmente, e quem sabe até presencialmente. A ideia era fazer essa reunião inicial presencial, mas nós estamos com um prédio novo na Fundação Getúlio Vargas e acabou não dando muito tempo, mas nós vamos conhecer esse prédio novo, vamos fazer reuniões presenciais também e reuniões menores de trabalho efetivamente, né? Porque afinal de contas é um grupo de estudos. Então, deixa eu comentar aqui um pouco. Eu preparei uma rápida apresentação para explicar, como eu disse, a ideia desse grupo de estudo chamado, né, Observatório, batizado de Observatório da Reforma Tributária. Então, qual que é a ideia? Como eu disse, né, acompanhar a implementação da reforma tributária, assim, prioritariamente, por isso que está aí, durante o período de transição, mas não só, né? Havendo, depois do período de transição, se bem que o período de transição é bastante longo, mas havendo já depois, por exemplo, no nível federal, que começa antes, né, a reforma, havendo outras questões, o grupo permanece. Por exemplo, também a questão do imposto sobre a renda, né? Está escrito lá na emenda constitucional que o governo tem um prazo para enviar um projeto de reforma do imposto sobre a renda. Então, também podemos abarcar isso. Por enquanto, estamos focando aqui na tributação sobre o consumo, que é o grosso ali da emenda constitucional número 132. Então, como é acompanhar, né, a implementação? Primeiro, na questão da tramitação dos projetos de lei. Já há
eu vou aprofundar um pouco esse ponto. Ah, aqui vai entrar o pessoal de contabilidade, pessoal de economia, para a gente acompanhar também a calibragem da alíquota, a questão de como manter a carga tributária, que é isso que está escrito ali no texto constitucional hoje. E o terceiro ponto, o efeito prático isso nas empresas, né? Como que as empresas vão acabar refletindo e, mais do que refletindo, como que elas vão divulgar esses efeitos, né? Uma dúvida que já começa a acontecer, eu tive uma reunião sobre esse assunto na associação ali dos analistas, né, da PIMEC, e já há dúvida, né? As empresas já tendo em vista que a emenda constitucional é do ano passado, será que já era a hora das empresas começarem a dizer qual é o efeito que elas esperam, né? Ou ainda é muito cedo? Então, precisa esperar um pouco. Esse é o que também a gente vai Vou pegar meu desodorante. acompanhar aqui. Bom, com relação à tramitação dos projetos de lei, já existe a divisão, né, de grupos. A proposta ela foi praticamente fatiada, não para aprovação, mas para sua regulamentação. Então, já existe a formação de diversos grupos, capitaneado pelo Congresso Nacional. Então, lá no Congresso existem, se eu não me engano, 19 grupos, 19 ou 20 grupos que foram criados, né, temáticos para apreciar essa regulamentação. E em outros, né, outras organizações da sociedade civil, vamos dizer assim, já também estão se organizando. Por exemplo, como na Abrasca, né, que eu comentei, que também já tem vários grupos conversando e debatendo cada um desses temas que vão receber a regulamentação. E também, como nós sabemos, várias entidades de estudo de pesquisa, né, associações, Associação de Estudos Tributários, institutos de estudos tributários, também já estão discutindo isso. Então, a nossa ideia não é necessariamente fazer as propostas, ajudar nas propostas, né, deste grupo, não é necessariamente isso, mas é tentar conhecer o que está acontecendo e tentar dialogar com essas iniciativas, né? Então, não temos no grupo de estudo a pretensão de apresentar um projeto, uma minuta de projeto. Não é essa a ideia, mas eventualmente, contribuir com outras propostas que já estão sendo elaboradas, seja no Congresso, seja em associações empresariais, sejam em entidades de estudos e pesquisa, eh, e apresentando e fazendo uma análise crítica do que existe. Então, essa é a nossa pretensão nesse ponto, é um pouco mais restrita. Com relação à arrecadação da CBS, IBS e calibragem da alíquota, esse é um ponto que nos parece também bastante importante, porque a principal pergunta que existe quando se fala da emenda constitucional 132 é: qual é a alíquota? Então, nós vamos fazer simulações em empresas, para as empresas já tentarem, né, de alguma forma, antecipar o que seria o efeito dessa reforma. Da mesma forma, assim, também é importante a questão da alíquota. Como é que eu faço isso? E já existe no próprio texto constitucional a, a previsão de cálculo, né? Então, ali o que que tem? Tem uma apuração de teto de referência da União e dos entes subnacionais. O que que é esse teto de referência? É exatamente a arrecadação, um percentual do PIB em arrecadação, dentro desse período, né? E depois eu tenho, esse é um primeiro período, depois eu tenho vai acrescendo este valor e finalmente vai ter a comparação com essa projeção de arrecadação, considerando. Tem alguém? Edson, desculpe, pede para desligar o microfone. Alguém esqueceu. Estou entrando aqui para dizer. Aliás, bastante gente com o microfone ligado. Vai ficar gravado isso aqui, mas não tem problema, né? Quem sabe faz ao vivo. Muito bem.
Então, recapitulando aqui, como é que a alíquota vai ser determinada? Ela vai ser determinada pela carga tributária do período anterior, um teto de referência do período anterior, tem lá na emenda constitucional como se calcula isso aqui. Não, a ideia aqui não é entrar em detalhes, por enquanto, isso vai ser detalhado ao longo, né, das discussões do grupo. E depois uma projeção de arrecadação, considerando a União o período de 2026, 2027, né? Pela proposta 2028, eu já não teria mais PIS/COFINS. Para ter essa alíquota, saber qual é a alíquota de 2028, nós temos que acompanhar também a arrecadação 2026, 2027, e para estados e municípios, no caso do IBS, acompanhar de 2026 até 2032, qual vai ser a determinação dessa alíquota. Aqui vai ser muito interessante, né, trabalhar com o pessoal de administração e com o pessoal de economia, principalmente. Por quê? Porque o PIB ele não vai ser mantido, né? As características do PIB que nós temos no período de 2012 a 2021 não vão ser. A certeza que a gente tem é que será diferente, né? Então, qualquer oscilação no PIB também gerará uma oscilação na determinação da alíquota, né? Então, isso vai ser uma questão, no mínimo, interessante, né, para ser discutida aqui, para ser observada, né? Já que nós estamos no observatório. Peraí. Bom, e o efeito para as empresas? Essa aqui foi a maior motivação, né? Conversando com o pessoal de economia, com o pessoal de administração, da contabilidade, essa foi a maior motivação para observar a reforma tributária. Por quê? Né? Porque nós temos, primeiro, a apuração de novos tributos. Quais são os efeitos que isso vai gerar? E provavelmente, né, a maioria de nós aqui, se não todos, já enfrentaram esse tipo de discussão. Por exemplo, adequação do sistema, né? A gente pode dizer, mas vai começar com 0,1%, 0,9%, isso não tem efeito. Não, pode não ter efeito na arrecadação, mas na padronização do sistema, pouco importa se é 0,1% ou se é 25% ou se é 30%. Né? Então, esse é um ponto interessante de nós acompanharmos como as empresas vão conduzir essa parametrização de sistema. E atrelado a isso aqui são exemplos, obviamente, né? Mas atrelado a isso também tem a questão da formação de preço. Parte do preço, durante o período de transição, será formado com tributos embutidos no preço, porque o ICMS ainda está lá, eu ainda estou calculando por dentro. O PIS/COFINS ainda está lá, estou calculando por dentro. ICMS já não está mais na base de PIS/COFINS, mas PIS e COFINS está na base de PIS e PIS e COFINS está na base do ICMS. Então, parte do preço vai ser formada assim, parte do preço não. Parte do preço vai ser formado com um tributo destacado por fora, como determina a emenda constitucional 132. Então, vai ser também um ponto muito importante para acompanhar como que isso vai ser feito. Né? Uma discussão interessante que eu tive a respeito é que, por exemplo, indústrias de equipamento industrial mesmo, né? de bens de capital, ou mesmo, não precisa nem ser bens de capital, mas, por exemplo, equipamentos médicos, né? Então, tomografia, ressonância magnética, são situações, né? Eu não coloco no mercado isso, eu tenho clientes específicos que vão comprar, são relativamente poucas vendas durante o ano, é uma negociação, tirando quando é para órgão público, é uma negociação específica, então nessa formação de preço talvez seja um pouco mais fácil, talvez seja um pouco mais fácil. Agora, se nós pensarmos num varejo e que o preço é colocado lá na gôndola, né? E como é que eu consigo fazer isso, né? Eu estou contratando com uma infinidade de consumidores e indeterminados. Qualquer um pode entrar na loja de varejo e comprar. Como eu formo o preço para colocar lá? Né? Se eu formar um preço muito alto, eu posso perder cliente. Se eu formar um preço muito baixo,
eu posso comprometer a lucratividade e a própria empresa. Então, essa questão, né, de trabalhar vai ser um grande desafio para esse período de transição. E um outro ponto é a questão de divulgação desses efeitos, né? Como é que isso aparece nas demonstrações financeiras, nos relatórios financeiros, seja no balanço patrimonial, porque vai ter efeito, seja na demonstração de resultado e especialmente na demonstração do valor adicionado. Aliás, já que nós estamos na reunião inaugural, alguns bastidores importante aqui. É, exatamente essa demonstração do valor adicionado foi a primeira faísca para se Eu queria pensar tirar foto. nesse Posso grupo, tirar né? o seu celular? Porque meu celular não é muito bom, amiga. Então não tem câmera. É só os caras falando da reforma tributária. Alguém está explicando o que nós estamos fazendo aqui. Então, foi a faísca inicial, foi a demonstração do valor adicionado, até conversando com a professora Elide, né? Lembramos que é o PIB da empresa, nós estamos dizendo aqui. Então, se a reforma tributária prevê manutenção do nível de arrecadação como uma proporção do PIB, nós podemos avaliar como isso está sendo de empresa para empresa. Certamente haverá aumento ou diminuição de carga tributária se a gente pensar na empresa, né? O que a reforma propõe é que não haja um aumento de carga tributária global, que haja manutenção da carga como uma proporção do PIB de maneira global. Esse é um ponto importante, porque vai ter empresa dizendo, mas eu tive aumento da carga. Sim, você teve para outro ter uma redução, né? E aí trouxe alguns exemplos. No balanço patrimonial, nós vamos ter efeito nos estoques. Por exemplo, a não cumulatividade ampla vai me impactar aí os estoques. Hoje eu tenho imposto embutido ali dentro do estoque. Eu não vou ter mais. O que reflete impostos a recuperar, né? Então, pensando teoricamente, idealmente, tende a acontecer o quê? Valores do estoque migrarem para os valores de impostos a recuperar, né? Porque se a não cumulatividade for realmente ampla, me parece que tudo caminha para ser pelo menos mais ampla do que é hoje. E a mesma coisa vai acontecer no imobilizado, né? Eu tenho, primeiro, dois efeitos grandes no imobilizado. Primeiro é a mudança também, né? Já que eu tenho mais crédito, então eu tenho um efeito de reduzir também o valor do imobilizado, mas não só isso. Se eu tiver uma não cumulatividade que preveja o crédito total na compra do imobilizado, isso vai incentivar as empresas a investirem no seu imobilizado, porque ela pode ficar né, renovar frota, renovar maquinário, porque ela vai juntar um estoque de créditos a recuperar que pode viabilizar uma mudança ali de investimento. Aliás, é isso que se espera também. Tá? Só voltando um pouquinho, explicar por que as empresas que eu escolhi, não foi aleatório e eu não tenho contato com nenhuma delas, mas eu fui no Prêmio Abrasca de divulgação e peguei as primeiras que estão ali, né? Então eu já trouxe, né, uma experiência de alguém que já olhou e falou, não, essa demonstração financeira, ela é boa. Então, é por isso eu não tenho nenhuma relação com as empresas que eu estou trazendo aqui. Bom, de novo, estoques, tributos a recuperar, imobilizado e também na questão do direito de uso, né? Na questão do arrendamento. Como que nós vamos trabalhar isso? Eu vou tomar o crédito pelo pagamento, e aí fica mais ou menos como está hoje, né? Ou da mesma forma, eu posso tomar o crédito de uma vez só, né? Me parece que vai, para fins tributários, vai acabar ficando como um aluguel, efetivamente, né? Como um pagamento mensal. Mas, enfim, é um tema que tem que ser tratado na regulamentação, e é isso que nós queremos acompanhar aqui no grupo. Edson, posso fazer uma Pode, pergunta? pode, Lid, claro. Eu acho que a sua apresentação é excelente. Eu estou imaginando como a vida é dinâmica, né?
a gente tem, por exemplo, uma coisa que não para, os tribunais superiores continuam julgando. Ainda essa semana aí, ou essa ou a outra, não sei bem, mas o tal do TUST, que é aquela taxa lá das empresas do setor de telecomunicação, ele tem que ser considerado na base de cálculo do ICMS. O ICMS, aliás, acaba cobrindo tudo, é tudo preço, né? Só o PIS/COFINS é que saiu aí, né? Derivou. Veja, enquanto a gente está discutindo as novas metodologias, e além da reforma dizer que não tem tributo por dentro, mas desapareceu, ou pelo menos, né, de forma geral, é, e esses ganhos que os tribunais dão parecem ser transitórios, vão durar enquanto durar esse sistema, né? Eu estou achando. Eu não sei como é que vai funcionar isso no futuro, mas isso deve ter um impacto relevante nos cálculos futuros se eu não coloco mais nada dentro da base de cálculo, né? Pode ser, eu estou só citando o TUST aí porque saiu na outra semana, TUST, né? Mas tem muitas dessas situações, né? Cálculo por dentro, por fora. Então, eu imagino que o nosso trabalho vai se enriquecendo à medida que a gente também tenha decisões nos tribunais, que aliás não têm sido boas ultimamente para os contribuintes, né? Que a gente tenha decisões nos tribunais nesse sentido, porque nós estamos num momento que tudo isso vai sumir. Ah, estou decidindo para o PIS/COFINS, mas só tem 2 anos. Como será isso daqui, né? Como é que a gente vai considerar? Então, nesses elementos que você levantou, eu só queria citar o acompanhamento da jurisprudência, me parece ser muito oportuno também para a gente, porque não sei se isso vai ser válido, né? Esse, por exemplo, o professor Paulo de Barros sempre diz que essa reforma é imprópria porque a gente tem consolidado todo um sistema, uma jurisprudência. Eu não sei se vamos jogar tudo na lata do lixo, vai valer para alguma coisa, eu não sei. Eu só queria colocar isso como um elemento para a gente também meditar nos nossos estudos, tá bom? Obrigada. Não, excelente. É tratar a questão do contencioso, especialmente os efeitos. Eu trago uma outra notícia, Lid. Você lembrou muito bem. Eu trago uma outra notícia desta semana, da semana passada, de que aumentou muito a arrecadação por conta da transação tributária. Muitas empresas aderindo à transação e, assim, regularizando, ou o próprio programa de autorregularização, e isso aumentando a carga tributária, aumentando a arrecadação, na verdade. Esse aumento de arrecadação ele vai ser computado para fins de carga tributária, né, percentual PIB, né? Tivemos, por exemplo, dentro disso, no ano passado, retrasado, a informação de que, apesar do crescimento econômico, ano passado, se eu não me engano, apesar do crescimento econômico, uma queda na arrecadação. Inclusive, essa foi uma questão levantada, eu lembro, em sala de aula. Os alunos fizeram essa pergunta, né? Falaram, mas espera aí, se o PIB cresceu, por que que a carga tributária reduziu? Uma das explicações é a compensação. Então, como é que a gente vai fazer, né? Trabalhar isso? E é muito importante como tratar esses efeitos, né? E tem outras questões que estão lá para serem discutidas ainda, tanto pelo STJ como pelo Supremo, né? E o crédito gerado, eu vou poder usar, né, uma decisão que seja dada em 2030, e que gerou um crédito para a empresa de PIS e COFINS, o que que ela faz com isso? Pode usar? Então, para a CBS, é tranquilo? Como é que vai estar a regulamentação? Fundamental essa discussão, né? Mais um ponto que nós vamos observar aqui. Com relação à demonstração do resultado, voltando para as demonstrações financeiras, nós vamos ter um efeito aqui na receita bruta, já comento rapidinho, é o próximo slide, mas também aqui em outras receitas financeiras. Por quê? Porque, salvo alguns regimes específicos, que até fazem sentido, as outras receitas deixarão de ser tributadas. Por quê? Porque eu não vou ter mais um tributo sobre receita. A CBS, que substitui PIS e COFINS, não é sobre receita, ela vai ser sobre operação também. Ah, isso não muda nada porque eu tenho receita de venda e receita de serviço. Ok, no que é receita de venda e receita de serviço, não muda porque está, ou muda pouco porque está atrelado à emissão da nota e tudo mais. Mas para as outras receitas muda muito, né? A questão da variação cambial hoje, a regra tributária permite a adoção do regime de caixa, por conta de PIS e COFINS. Quando eu não tiver mais PIS e COFINS, né, que está logo ali, 2028, vai ter mudança, né? Vai ter impacto nessa discussão. Então, isso também para observar.
E aí, com relação à receita bruta, efetivamente, nós vamos ter algumas, quer dizer, podemos já supor que teremos algumas mudanças nessa nota explicativa, que é uma exigência do CPC 47 para o Brasil só, né? Isso é uma inclusão no CPC, não tem no IFRS 15, mas no CPC 47 tem, de que a receita bruta ela tem que ser demonstrada de maneira aberta em nota explicativa. O que acontece é que hoje esse imposto sobre a venda, eles estão aqui dentro desse valor de receita, tirando o IPI, né? Em alguns casos. Mas ICMS, PIS e COFINS estão aqui dentro. Não estarão mais, né? Então, se hoje eu estou fazendo aqui uma redução desse valor, com CBS e IBS, eu não vou ter mais essa redução, porque vai ser por fora. Como que eu vou? Primeiro, faz sentido manter essa nota explicativa? Segundo, se for mantida, como que eu informo, né? Porque não é mais um valor que compõe a receita bruta. Então, aqui também teremos esse impacto. E, finalmente, a demonstração do valor adicionado, que lá. Ed, Oi, vamos lá, Elide, Ed, pode falar. quando você está falando de tributos também, lembrar quando tiver regulado o seletivo para alguns segmentos, que vai ser aí um curso adicional e que conversa muito com o ISD. Então, me parece, né? Só para lembrar que isso deverá entrar também nas demonstrações, tá bom? Não, sem dúvida. O imposto seletivo eu deixei ele de lado, mas para alguns setores, algumas empresas, isso vai ser muito importante. Bom, finalizando aqui, porque a gente quer ver os impactos de verdade já, mas aqui na demonstração de valor adicionado, o ponto principal é que há uma informação por tributos, né? Tributos federais, estaduais e municipais. Então, é assim, qual é o valor gerado pela empresa e no que esse valor foi destinado aos tributos federais, estaduais e municipais. Aqui é um ponto importante para a gente acompanhar exatamente a evolução da alíquota, né? Como é que está acontecendo isso. Então, por exemplo, é, federais talvez não mude tanto, depende só da alíquota, mas estaduais e municipais pode ter uma mudança significativa, porque agora eu vou ter o IBS sobre serviços e sobre mercadorias, o mesmo imposto. Como é que isso vai ser tratado aqui? Então, acompanhar a evolução, especialmente desse trecho da DVA, vai ser relevante e eu diria o seguinte, né, a sensação que eu tenho, né, o sentimento que eu tenho é de que esse é um grande barômetro, assim, né, um termômetro para medir a reforma tributária, o efeito nas empresas, né? Se a gente tivesse, como diz o professor Ariovaldo, se a gente tivesse condições de juntar todas as empresas fizessem um DVA, a gente teria boa parte do PIB ali, né? Não temos, só temos das companhias abertas. Mas já dá para ver, pelo menos setorialmente, como é que isso vai acontecer, né? Então, pode ser mesmo uma medida interessante. E aqui também, né? A gente vê, por exemplo, a Arezzo, que é de comércio, né? Tem aqui um saldo credor de ICMS. Quando a gente vai para medicamentos, a gente da Raia Drogasil, a gente já tem um valor expressivo de tributos estaduais, que é, né, aqui o ICMS. Então, os setores também vão demonstrar essas mudanças. Bom, era isso, essa é a ideia para a gente trabalhar. Algumas coisas já dá para começar, como na regulamentação, outras talvez a gente espere um pouquinho para começar algum desenvolvimento, para ter o que olhar. Mas o grupo, então, estamos inaugurando ele aqui, um grupo interdisciplinar, nasce já interdisciplinar, e para quem tiver interesse em participar, que está aqui, a gente já recebeu alguns alunos, eu estava tentando ver se eles já estão aí. É só mandar um e-mail para mim, nesse e-mail da própria FGV, e nós vamos convidando sempre que tiver os eventos. Tá? Bom,
A apresentação do grupo, então, é essa. Eu não sei se alguém teria mais alguma coisa para colocar, né? E, embora esteja aberto, fiquem à vontade. Passamos, né, para um tema muito relevante, para mim, um dos mais relevantes e mais instigantes temas da reforma tributária, que é a questão do setor de infraestrutura, né? Como é que vai ser o impacto disso no setor de infraestrutura? Então, eu queria passar inicialmente a palavra para o Joelson e para o Fernando, e depois para o Márcio, né? Para trazerem a perspectiva deles, para trazerem, né, o que eles imaginam que vai. Primeiro, o diagnóstico eventualmente já feito e o que pode vir a ser depois. Então, Joelson, Fernando, eu passo já, agradeço muito, né, vocês se disponibilizarem a estar aqui para conversar conosco, e eu já passo então a palavra para vocês. Vocês veem como vocês vão fazer essa dobradinha aí. Perfeito, bom dia, professor Edson. É um prazer poder contribuir aqui com o grupo, juntamente também com o professor Fernando Galati. Nós temos aqui no chat uma pergunta da Giovana Luz, que é: o e-mail para participar do grupo já foi respondido, então já foi encaminhado. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema e já vou passar a palavra para o professor Fernando Galati, que também tem aqui uma apresentação. Claro que é um tema muito amplo, complexo, que a gente não vai esgotar num primeiro encontro, né? Então, fazendo uma introdução aqui à questão dos impactos da reforma no setor de infraestrutura, o que a gente tem é, de um lado, a reforma, né, sempre com essa pauta positiva de melhoria de eficiência, de transparência, de simplificação, mas a gente tem uma economia em equilíbrio com várias distorções e, enfim, vários subsídios, incentivos, né? E isso é um equilíbrio, isso é um equilíbrio, né? E no setor de infraestrutura a gente não tem algo diferente disso. Então a gente tem uma série de incentivos, mecanismos, né, como o REID, o Repetro, que trouxeram equilíbrios nesse setor, e agora a gente tem uma mudança que vai gerar impactos por conta da reforma tributária. E o setor de infraestrutura ele tem algumas particularidades, né? Então, quando a gente fala de impactos da reforma tributária, a reforma tributária ela não tem um impacto linear entre os setores da economia. Então, cada setor, como o professor Edson já trouxe, tem ali seu impacto que pode ser positivo ou negativo em termos de carga. No setor de infraestrutura não é diferente. Então, ou seja, você já tem ali um setor que tem uma particularidade, e dentro do setor de infraestrutura também a gente não tem um impacto linear. Então, quando a gente vai para petróleo e gás, o impacto é diferente de quando a gente fala de mobilidade. Muito diferente. Quando a gente vai para rodovias, o impacto é diferente de quando a gente fala de iluminação pública, porque tudo isso é infraestrutura. Então, dentro do setor de infraestrutura, a gente tem uma heterogeneidade grande de impactos e uma certa incerteza de como a lei complementar, que vai, de alguma forma, tratar, né, desses temas, vai minimizar ou não esses impactos. Então, quando a gente fala do REID, por exemplo, você tem um impacto bastante negativo em termos de incentivo, e aí há uma incerteza de como que será tratado esses temas através de lei complementar. Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante de quando a gente fala de infraestrutura é que você tem diferentes tipos de contrato, né? Então você já tem aqueles contratos que eles trazem uma matriz de risco,
de alguma forma objetiva, que trata do tema tributário, de mudança de imposto, como que vai ser tratada à luz do contrato. Mas tem contratos que não. Muitos contratos não têm nenhum, mas nenhum mecanismo de reequilíbrio e muito menos de mudança de tributos. Então, quando a gente vai para os contratos, eles também não têm um padrão. A gente tem aí contratos muito, muito diferentes no setor de infraestrutura. Claro que quando você tem um contrato que já prevê, né, esse instrumento de reequilíbrio, que já prevê a questão de como que é na matriz de riscos alocada a mudança de tributos, né, que no geral, né, você aloca esse risco ao Estado, né? Então, quando o Estado ele muda um tributo, ele tem ali que, de alguma forma, acomodar esses impactos negativos, e aí eu vou trazer um pouco o porquê desse racional, né? Mas por que que aqui o Estado ele fica responsável e para o resto da economia não? É porque, no geral, em infraestrutura, os preços são regulados. Então, se você tiver um aumento ali de impostos para saneamento, por exemplo, a empresa não pode simplesmente ir lá aumentar a tarifa, né? Você tem preço regulado, então ela não tem autonomia de ajuste de preço como você tem em outros setores da economia. Então, essas particularidades trazem ali uma matriz de riscos, né, nos contratos para, de alguma forma, acomodar essas mudanças. Então, são particularidades do setor de infraestrutura que, dado a sua característica, você precisa desses mecanismos porque a gente tem aí contratos de longo prazo e que na hora que o investidor ele toma a decisão de investir, ele no geral está entrando em um projeto de longo prazo, né? Ou seja, um projeto de baixa liquidez. Então, você não consegue entrar numa concessão e falar, olha, a reforma tributária aqui me afetou negativamente, eu vou na bolsa e vendo. Não, não. É muito, muito difícil. São contratos ilíquidos, né? Então, quando você tem esse tipo de mudança para o investidor, né, em termos de impacto, é bastante relevante, porque você impacta quem está e quem pretende entrar. Porque quem pretende entrar também olha isso, porque isso afeta a sua rentabilidade. Então, quando a gente fala de equilíbrios hoje, né, por exemplo, o REIT é um equilíbrio que traz uma certa atratividade para investimentos no setor de infraestrutura. Então, os novos investidores começam a olhar para frente e falar, olha, como que a gente vai olhar hoje, né, para justificar um investimento no setor, os impactos da reforma tributário. Por isso que eu acho que a criação do grupo também foi muito feliz, porque uma coisa é você discutir ex ante, uma coisa é ex ante, outra coisa é o ex post, outra coisa é, dada a alíquota, dada a mudança, qual equilíbrio a gente vai? Esse é o ponto, né? Então a gente vai para um novo equilíbrio agora. A reforma vai jogar a gente, enfim, todos os setores no novo equilíbrio. E ter esse acompanhamento no nível do setor, no nível das empresas, é relevante. Porque no final do dia a gente tem um setor que carece muito de investimento, que tem várias distorções em equilíbrio, e agora a gente tem a reforma tributária impactando tudo isso, e os investidores atuais já têm expectativa de como isso será tratado, e para frente os investidores também esperam, enfim, como que o governo vai tratar esse tema para tomar as suas decisões. Então, esse é o contexto que a gente tem aqui em termos de impactos esperados e como que isso pode ter seus desdobramentos nesses contratos, né? Porque são contratos de longo prazo. E aí, claro que o Fernando vai falar agora na apresentação, a gente tem hoje discussões até pela essencialidade dos serviços de infraestrutura, discussões de reequilíbrio cautelar, enfim, uma série de mecanismos que podem ser utilizados, e isso também é relevante quando a gente fala de impactos da reforma tributária no setor de infraestrutura. Para não me alongar muito, já passando aqui a palavra para o professor Fernando, eu agradeço muito por também ter aceito o convite, né? Ele tem aí estudado bastante o tema, acompanhado desde
do projeto de lei, enfim, na tramitação, e também atua bastante no setor, no dia a dia ali, vendo, né, como que isso, de alguma forma, vai impactar o setor de infraestrutura. E a gente, conversando bastante, interagiu também com o professor Edson, falou: acho que é relevante trazer esse tema, porque é um setor relevante para a economia, e tem suas particularidades, né? São suas idiosincrasias. Então, entender, de alguma forma, de maneira inicial, esses potenciais impactos e como, né, de alguma forma, você pode mitigá-los, é importante para a nossa discussão e para a pauta aqui do Observatório da Reforma Tributária. Então, eu agradeço mais uma vez, professor Edson, por ter aberto esse espaço, por ter iniciado, né, o Observatório com esse tema, e já passo aqui a palavra para o professor Fernando. Muito obrigado. Fernando está sem som. Apesar de não estar no mudo, está sem som. Agora me escutam? Sim, Agora sim. perfeito. Ah, que bom. Perfeito. Bom, queria dar bom dia para todo mundo, agradecer de novo o convite do professor Joelson, do professor Edson. É uma honra para mim fazer parte do grupo e ter a oportunidade aqui de colaborar com a pluralidade de ideias de diferentes áreas. Minha formação é de advogado e não é de advogado tributário. Eu não sou tributarista, eu sou um administrativista, né? O que quer dizer que na minha linha aqui de atuação, tanto acadêmica quanto profissional, eu busco justamente tratar aí no dia a dia desses contratos de infraestrutura, seja apoiando os governos a estruturar novos projetos, seja apoiando investidores privados a participar desses projetos e depois fazer a gestão desses contratos. Então, a minha ótica e curiosidade sobre o tema da reforma tributária, ela sempre perpassou essa dinâmica, e é um pouco sobre ela aqui que eu vou trazer para vocês algumas observações do pouco que se tem falado, por enquanto, ainda da reforma tributária para o setor de infraestrutura, né? A gente acha que, enfim, acho que é claro que é um setor fundamental para a economia brasileira, é claro que é um setor que será muito impactado pela reforma tributária, tem regras absolutamente específicas, como o professor Joelson colocou, e reflexos específicos, mas ele é um setor que acordou talvez um pouco tarde ali pelo atropelo do como a votação, pelo menos na primeira etapa na Câmara, foi feito, e é um setor que tem brigado muito forte. Aqui o professor Márcio também, que está conosco, é um dos militantes exponenciais para uma boa regulamentação aqui em favor do setor, mas é um ponto que ainda acho que tem tido pouco eco em produção acadêmica, em produção científica, em alertas mesmo para as autoridades governamentais sobre como tratar. Acho que hoje todo mundo já está consciente que pode ser que venha um problema do setor de infraestrutura a partir da reforma tributária, mas pouca gente ainda tem tratado isso. Então, curiosamente, eu montei aqui uma apresentação para nós, para guiar um pouco da fala, eu prometo ser breve, mas eu fiquei surpreso com a quantidade escassa de material produzido, por enquanto, buscando exatamente avaliar potenciais impactos da reforma no setor. Todo mundo enxerga minha tela? Está certinho aqui? Perfeito. Perfeito. Então, a ideia aqui que eu quis era trazer um pouco dos impactos. Eu acho que eu vou ser um pouco básico, talvez, aqui na questão, mas para nivelar, acho que a conversa. Acho que a tônica da reforma está clara, ela pega diferentes impostos, contribuições, enfim, e acaba criando aqui uma santíssima trindade, vamos chamar de CBS, IBS e o tal do imposto seletivo, né? A gente tem, na realidade, não o mesmo imposto, agora sob uma outra roupagem. Eu tenho efetivamente um fato gerador diferente para esses novos tributos. Quer dizer, se antes eu cobrava PIS e COFINS pela obtenção de receita, agora eu vou cobrar CBS pela realização de operação de bens e serviços, né? Então você vê que o fato tributável ele muda. E isso é altamente relevante para as discussões que a gente vai observar no setor de infraestrutura, num primeiro momento.
O outro ponto, enfim, eu tenho o CBS e o IBS, que tem essa base sobre operações de bens e serviços, e eu tenho esse tal desse imposto seletivo que, num gracejo aqui, eu vou me permitir chamar de um imposto SG, praticamente, porque ele a base de cálculo dele é a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E daí, a hora que já levantaram a mão para isso, o pessoal falou, putz, combustível fóssil, então vai ser tributado duplamente, etc. Setor de energia elétrica, que, né, é um dos casos aqui de competitividade nacional, vai ficar mais caro. Tiveram que fazer um adendo na reforma já para deixar claro que o imposto seletivo não vai incidir sobre energia elétrica. Enfim, tem questões aqui que pela base tributável desses impostos começaram a levantar a lebre, propriamente dita, aqui de várias potenciais impactos no setor de infraestrutura. Então, alguns deles são tributações sobre operações de locação e arrendamento. Era comum em alguns tipos de modelo de negócio no setor de infraestrutura ser estruturado por meio de locação e arrendamento, a gente vai ver um pouco disso. E agora paira uma grande dúvida se você vai ter tributação, se você não vai ter, dependendo do modelo, etc., sobre essas operações de locação. A utilização de créditos tributários, né? A ideia da reforma inteira é que você tenha uma cadeia que gere créditos e você possa aproveitar esses créditos. A forma de utilização desses créditos ainda está por vir e é objeto de grande preocupação por parte das empresas, sobretudo no setor de infraestrutura, onde se costumava amortizar muitas vezes ali a parte tributária ao longo do prazo do contrato. Então, você tinha um prazo muito longo para poder usar o seu crédito tributário ali, ao invés de um prazo curto, e fica essa dúvida também. E, por fim, acho que o ponto que o professor Joelson conversou, que eu tinha uma série de benefícios fiscais para bens de capital. O setor de infraestrutura, pelo menos os grandes contratos, desses que a gente vai tratar aqui, ele é um setor marcado por contratos de capital intensivo, onde você opera um financiamento, né? O investimento ele é feito normalmente no começo do contrato e o resto do prazo do contrato ele serve para você poder receber parceladamente ali a amortização daquele investimento, a amortização financeira dele. E começa uma dúvida como vai ficar esses regimes de benefícios fiscais. O REID, acho que é o principal exemplo desse regime, em que pese a reforma tenha lá um regime especial para bens de capital, fica também essa dúvida, esse ponto de interrogação sobre a lei complementar e como isso virá regulamentado. Mas, enfim, tratando um pouco das questões contratuais, acho que aqui é um dos principais pontos da dúvida da reforma sobre os contratos, a gente tem as discussões de reequilíbrio, né? E por que elas são importantes, de onde vêm e qual que é o grande medo aqui das empresas do setor sobre essa discussão e qual que é a saída, talvez, que hoje se enxerga e riscos, né? Bom, primeiro que o risco de mudança tributária, ele, em regra, é alocado ao contratante público, tá? Isso por questão contratual, por uma questão jurídica de que desde as primeiras concessões daí em termos de Instituto de Direito Europeu, etc., isso era tido como um fato do príncipe, né? O Estado poder mudar ali as regras contratuais no meio do jogo e você ter direito a um reequilíbrio privado para que se proteja o investimento. E isso é refletido numa série de contratos. É verdade que você tem que olhar contrato a contrato, não é nem só setor a setor, mas contrato a contrato. Mas também é verdade que essa é uma regra que está na legislação. Então, hoje eu tenho várias leis de contratação pública, aqui a gente trouxe algumas, onde se fala que, ressalvado imposto de renda, qualquer alteração, extinção, criação de tributo ou encargo legal lhe dá direito ao investidor privado concessionado, arrendatário, enfim, parceiro investidor, a pleitear ali o tal do reequilíbrio econômico-financeiro. Então, a gente pegou aqui só, por exemplo, a Lei Geral de Concessões, a Lei 8666, que era a antiga Lei de Contratações Públicas, e a nova Lei de Contratações Públicas, que é a 14133. Isso quer dizer que o direito de reequilíbrio já estava dado, né? As concessionárias já sabem que, se eventualmente tiver uma variação de tributo, elas têm direito a reequilíbrio. Óbvio que é contrato a contrato, mas por lei, se o contrato seguisse ali a alocação específica da lei, elas teriam direito a reequilíbrio. Qual que é o problema? O problema é o segundo ponto aqui, onde os contratos eles não têm detalhamento de como você processa o desequilíbrio, como você faz a conta do reequilíbrio, de que forma ele recebe esse delta
aqui de descasamento de fluxo de caixa de volta, né? A gente sabe que é comum, às vezes, esses contratos darem prorrogação de prazo. Um contrato que está em fase inicial receber prorrogação de prazo, isso com certeza vai gerar o que a gente chama de um reequilíbrio incompleto, porque esse contrato ele vai ser reequilibrado economicamente, mas financeiramente, certamente, ele não será reequilibrado. A concessionária tem um problema de fluxo de caixa logo no começo. Eu acho que o problema aqui é um pouco pior, só para ilustrar, vou trazer 2 casos para vocês, mas uma das grandes discussões daí é o cálculo, né? Afinal, como é que eu vou fazer o cálculo do desequilíbrio para depois pagar esse reequilíbrio? E daí teve 2 casos na história recente brasileira de concessões que são emblemáticos. O primeiro dele é uma discussão de concessões rodoviárias em São Paulo por conta de um aditivo de 2006, onde justamente teve uma discussão de ISS em alguns determinados municípios, e o ISS foi aumentado em alguns municípios, e daí precisou se fazer o reequilíbrio, né? Parece uma coisa fácil, tranquila e de grande consenso. O problema é que a primeira vez que foi feito esse reequilíbrio, ele foi feito com base numa estimativa que o impacto do aumento do ISS teria sobre o plano de negócio da concessionária. Por ser uma estimativa, gerou-se uma projeção, essa projeção deu um valor, esse valor foi utilizado para reequilibrar o contrato, por prazo. Passou um tempo, em 2012, trocou gestão, a nova gestão começou a entender que ela não podia fazer o cálculo com base em projeção estimativa. Ela tinha que, na realidade, aferir a demanda real. Como era uma concessão rodoviária, eu precisava saber, na realidade, quantos veículos efetivamente passaram na praça de pedágio para fazer o cálculo de acréscimo de imposto por cada veículo que passou na praça e, efetivamente, ter o valor exato do desequilíbrio contratual para processar o reequilíbrio. Essa discussão, passado mais um tempo, a gente teve a discussão do tal da lei do caminhoneiro, que era a questão do tal do eixo suspenso também. Apesar dessa discussão ter ganhado esse rótulo de lei do caminhoneiro, eixo suspenso para cobrança de concessão rodoviária, de tarifa, o pano de fundo dessa discussão basicamente o poder concedente não deu reajuste de tarifa, aqui em São Paulo, falando especificamente, não deu reajuste de tarifa em 2013 e 2014. E ao não dar reajuste de tarifa, ele quis compensar o prejuízo do reajuste com a possibilidade de cobrança por eixo suspenso. Isso gerou uma série de discussões de vai e volta por causa da legislação de caminhoneiros, paralisação no país, enfim, várias outras coisas, porque foi em nível estadual e federal. Mas a verdade é que a solução, pelo menos que aqui em São Paulo se implantou, foi: vamos fazer o seguinte, eu não posso fazer projeção, porque eu já vi que em 2006, 2012 dava problema, então eu vou fazer a aferição da demanda real. Ao aferir minha demanda real, o que se fazia? Eu tinha que medir exatamente quantos carros passavam na praça de pedágio todo mês, informar a agência reguladora para a agência reguladora fazer o cálculo do delta do reajuste que não foi dado. E como eu não sei o futuro e não posso fazer projeção, eu tinha que fazer isso a cada 6 meses, a cada 6 meses eu levava para a agência reguladora homologava o crédito de reequilíbrio e eu gerava um passivo regulatório que acompanhava a concessão ao longo da sua vida inteira, até que o governo começou a amontoar passivos muito grandes e resolveu fechar acordos com alguns grupos concessionários para justamente sanear tudo isso. Então, o receio da reforma tributária, se tudo der errado e a lei complementar não conseguir endereçar as coisas talvez da forma correta, é que a gente volte a ter essa discussão de real versus projetado e eu acabe carregando uma conta gráfica de delta, de aumento de tributo por demanda real nesses contratos ao longo da vida deles, gerando não só uma incerteza, porque eu nunca sei quando que eu vou receber, se meu cálculo vai estar sendo homologado ou não pela agência, como gerando uns casamentos de fluxo de caixa muito grande. Daí a solução, talvez, para isso, que também muito se pede, é o tal de uma regra para processamento rápido desses reequilíbrios, ou o tal do reequilíbrio cautelar. Isso porque também eu tenho diferentes graus de maturidade de setor regulatório no setor de infraestrutura. Então, se na rodovia eu tenho algumas agências reguladoras que até são, enfim, bem estruturadas, etc., ou no setor de aeroportos eu tenho só a ANAC lá para dialogar, no saneamento eu tenho mais de 60 agências reguladoras municipais, na iluminação pública eu tenho, cada contratante municipal é um regulador, e daí eu tenho esse problema de assimetria aqui, de qualidade regulatória mesmo. E o cautelar nada mais é do que uma obrigação de que o poder concedente proceda rapidamente a esse reequilíbrio, em primeiro caso, para evitar o descasamento financeiro de fluxo de caixa e permita até talvez pagar uma parte do reequilíbrio cautelarmente, quer dizer, se faz a projeção
e eu pago até, no caso, sei lá, 80%, uma parte dessa projeção para acompanhar a medição e acertar no futuro. Vai ser algo complexo também, em função dessa discussão de real versus projetado, mas já é uma solução que o governo do Estado de São Paulo, por exemplo, implantou, acho que a partir de 2023, salvo engano, para sanear alguns casos de descasamento de fluxo de caixa e evitar a quebradeira no setor de concessões e financiamento público-privado. A dúvida que fica também é em relação aos novos projetos, né? A gente tem ali, mídia adora anunciar as fábricas de projetos BNDES, FEP Caixa, governo federal tem buscar estruturar e abrir novas fábricas de projeto também, por meio do fundo que era garantidor de PPPs antigamente, agora já está sob uma administração privada para contratação de estudos. O Banco do Nordeste também está se estruturando para fazer uma nova avenida de projetos, enfim, várias outras diretrizes, mas que ninguém até agora sabe como modelar um projeto. Já se sabe que a reforma foi aprovada, se sabe que o impacto tributário vai mudar, mas os contratos ainda não foram atualizados, ou não tem uma tecnologia contratual atualizada para ajudar a fazer esse cálculo ou minimizar toda essa discussão de cálculo de reequilíbrio que eu estou falando aqui para vocês. Então, é uma outra avenida que precisa de discussão urgente no setor, porque o passado está dado, são contratos já assinados, tem que se respeitar esses contratos. Agora, o futuro, que está sob modelagem, precisa passar por uma reflexão. E acho que o ponto a deixar aqui para todo mundo é que tem uma luz no fim do túnel aqui em termos de impacto da reforma. O finalzinho ali da emenda constitucional acrescentou um dispositivo que fala que lei complementar vai estabelecer um regramento para os contratos já firmados, inclusive concessões públicas, permitindo ali uma janela para que se tenha um regime de transição também nos contratos de concessão. Acho que contratualmente o que nós temos são esses os desafios, o que não quer dizer que eu não tenha outras coisas também para lidar em função da reforma. Então, muito rapidamente, como eu falei, mudou os tributos, né? A base tributável mudou, isso tem que conversar de certa forma com a contabilidade. Na regulação atual, a gente já tinha isso resolvido, por exemplo, o PIS e COFINS, né? E daí eu vou me esmiuçar um pouquinho. Professor Edson, por favor, se eu falar alguma besteira, o senhor esteja livre para me corrigir, mas eu sempre tenho que reconhecer receita ao longo da concessão, de construção, de serviço, etc. Mas para o PIS e COFINS eu tinha uma legislação específica que permitia, ali, determinava que o recolhimento tributário desses tributos fosse feito apenas no efetivo recebimento. Então, eu fazia o investimento no começo e eu recolhia o imposto só quando eu recebia ao longo da execução do contratual. No atual momento, como eu mudei os meus tributos agora para o IBS e para o CBS, eu não tenho essa disposição legal. É importante que isso seja esclarecido na legislação complementar, porque senão eu posso ter um caos em que eu vou recolher tributo sem ter receita, ou pior ainda, eu vou recolher tributo duas vezes, porque eu vou reconhecer receita no primeiro momento ali de construção contabilmente, e depois vou reconhecer receita de novo quando eu receber, por prestação de serviço, quando eu receber o dinheiro lá na frente do contrato. Então, é um descasamento que seria importante estar endereçado na legislação complementar, ou enfim, ou na regulação que siga a reforma tributária, para além das questões de planejamento tributário. O que é essa questão do planejamento tributário? Aqui, só voltando um pouco de um tema. O risco de alteração tributária, ele é dado por lei, em muitos contratos, alocado ao contratante público. Quer dizer, se mudar a lei, tem reequilíbrio. Agora, o planejamento tributário, por sua vez, ele é um risco normalmente alocado ao investidor privado, porque o investidor privado tem que ter flexibilidade para adotar a forma mais eficiente de operacionalizar o seu investimento de infraestrutura. Consequentemente, quando eu prevejo que, de alguma forma, eu vou me beneficiar de REID, isso tem que estar previsto no edital e na proposta ali do licitante, se eu tenho depois uma reforma tributária que me omita a questão do REID, ou omita o benefício tributário, ou mude esse benefício, o risco pode ser encarado como meu. E começa uma corrida de planejamento fiscal para que você corra para obter o benefício enquanto ele ainda está vigente, para garantir ali o que a gente chama, né, de ato jurídico perfeito, e ter direito a esse benefício e não prejudicar o contrato, ou, enfim, alegar que, na realidade, isso não é risco meu, isso advém de uma questão de fato do príncipe, enfim. Tem uma discussão jurídica sobre esse ponto.
ou pode ter uma discussão jurídica sobre esse ponto, assim como as questões de arrendamento ou leasing para aquisição de equipamentos. E aqui, especificamente, a gente chama atenção para 2 setores, o de iluminação pública, onde alguns contratos, depois de um tempo, já permitem que você adquira luminárias por meio de instrumentos de leasing, e, por exemplo, os arranjos de geração distribuída para energia elétrica, onde eu normalmente opero em projetos privados, com uma dupla contratual ali de um contrato de operação e manutenção e um contrato de arrendamento. E tanto da terra quanto dos equipamentos. Isso pode ter ali um impacto que não está claro ainda, se vai ser tributado, se não vai ser tributado, ou se no caso de GD até talvez tenha uma isenção em função de ser um arrendamento imóvel, por exemplo, da parte da terra. Mas como nem tudo são problemas ou desafios, a reforma tributária trouxe para o setor de iluminação pública, que a gente falou que pode ser atingido ali pela questão de arrendamento, mas ele também mudou o dispositivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, permitindo que agora esse tributo também possa ser utilizado para financiar sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logadores públicos. É o que a gente chama no setor de cidades inteligentes, e é algo que para o setor de iluminação pública pode ser altamente relevante, pois é um setor que tem enfrentado altíssimos deságios nos leilões e precisava de um incentivo financeiro ou de garantia para desenvolver projetos também de cidades inteligentes e melhorar ali a qualidade de tecnologia nos centros urbanos. Para o setor elétrico e de comunicações teve uma série de questões específicas, eu já comentei algumas ao longo da apresentação, mas enfim, o ICMS ele acaba, ele vai ser substituído pelo CBS e pelo IBS, os quais não vão ter mais aquela discussão maluca, né, de que o ICMS num estado é de uma alíquota, no outro de outra. Teoricamente, a gente vai ter uma uniformização de alíquota. O cálculo do tributo vai ser feito por fora, então eu não tenho também mais essa mistura ali do tributo na base de cálculo. Eu tenho aí a discussão do modelo de arrendamento para geração distribuída. Eu tenho a blindagem do imposto seletivo, que a gente já comentou, que é o tal do imposto SG, na brincadeira. E eu vou ter uma possibilidade de cashback do IBS para os consumidores de baixa renda no segmento de energia. E aqui começa uma curiosidade, porque a definição de consumidor de baixa renda, ele provavelmente vai ter uma questão tributária com regulatória embutida para a definição ali desses consumidores, etc. Acho que um último ponto de observação também eu tenho um regime especial para alguns projetos de investimento, então o governo hoje tem priorizado investimentos no setor social. Então, a gente tem visto a proliferação de PPPs, principalmente no setor de saúde e educação, para a construção de hospitais, creches, escolas. Hoje mesmo, acho que foi anunciado aqui um acordo do BNDES com o governo do estado de Minas Gerais, por exemplo, para um grande projeto na rede de educação. Esses projetos passam a gozar de regime especial com uma redução de até 60% ali da alíquota. E transporte público coletivo, tanto metroviário quanto de ônibus, também passa a ser beneficiado. Aqui uma questão, enfim, de justiça tarifária e redução de custo para esses setores, que são setores estratégicos, sobretudo para o atual governo. E eu termino, enfim, do mesmo jeito que eu comecei aqui. Acho que eu vi pouco texto, pouco material produzido sobre as discussões de infraestrutura ainda, acho que porque o mercado tem se organizado para buscar ali uma mudança na legislação complementar que favoreça o setor, primeiro com a tentativa de enquadramento enquanto regime especial e depois agora enquanto lei complementar, mas tem pouco texto falando sobre isso. Um dos textos, inclusive, é um texto que eu escrevi em coautoria com um grande amigo, sócio e professor também, onde a gente fala que a gente precisa falar mais desse Kevin, né? Tem um filme baseado num livro, inclusive, que o grande problema é a criação ali de uma criança, que se chama Kevin, e a verdade é que ele fica mostrando que ele pode dar problema desde o começo do filme, e todo mundo um pouco ignora ali o filme, ou tem uma sensação de que o problema está com você, não trata daquilo. E eu acho que a tônica desse grupo não poderia vir em melhor hora, porque a gente precisa falar mais do impacto da reforma tributária, endereçar esses pontos que estão cegos ainda para quem está estruturando novos projetos, para os concessionários de novos contratos. E eu acho que a partir da aprovação ali da emenda constitucional, a gente já começa a ver, pelo menos no mercado,
uma mudança de paradigma com os eventos, já colocando pelo menos um painel por evento para falar de reforma tributária no impacto daquele determinado setor. Então, enfim, termino aqui minha fala, agradeço de novo o convite e toda a aposta aqui para a exposição, e deixo aqui para os próximos painelistas e para o grupo se debruçar também sobre o assunto. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Joelson, professor Fernando, foi ótima explanação. Eu quero, então, já passar a palavra desde logo para o Márcio, para as considerações dele, e lembrando, o Márcio foi meu chefe na GV. Ele coordenava, um dos responsáveis por eu entrar na GV, ele coordenava cursos e acabou me convidando para professor. Márcio, um prazer revê-lo e a palavra é sua. Só a responsabilidade é toda da sua competência, né? Competência e simpatia também, né? Primeiro, obrigado, muito legal estar aqui, vejo vários amigos, vários professores, não vou nominar a todos, mas especificamente fazer um cumprimento especial à professora e queridíssima Elídia, uma satisfação revê-la por vídeo, faz tempo que não nos vemos, aí é sempre uma grata surpresa, né? E falar, Edson, para um público como esse é sempre um desafio. E depois ainda do Joelson e principalmente do Fernando, um grande amigo, estivemos juntos lá em Brasília, e nessa luta que foi dar algum tratamento na reforma tributária para a infraestrutura, né, também é uma grande satisfação. Pessoal, eu vou pegar a palavra e eu preparei uma apresentação também, ela contextualiza um pouco e, de certo modo, faz uma síntese entre o que Joelson falou e o que Fernando tão bem abordou. Eu vou tentar dar aqui uma adequação, primeiro pelo horário e também pelo que já foi falado e com muita propriedade, dar talvez algumas cores um pouquinho diferentes apenas, né? Essa é uma apresentação tá com uma BDIB, eu só quis ser simpático com a instituição, eu sou coordenador do Comitê Legal e Tributário lá na BDIB, tem alguns colegas aqui, como o Diego, que também está aqui no grupo, que participam da BDIB, tem que ir lá mais no Comitê Tributário, Diego, sua participação sempre, enfim, é um grande expoente também do tema tributário da infraestrutura, e assim, começando também, de certo modo, eu tenho a trajetória contrária do Fernando. Fernando, como comentou, né, é um administrativista que se propõe a falar de tributário, eu sou um tributarista que me proponho a falar um pouco de administrativo. Isso é a evidência de que assim, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? E aqui, nessa apresentação, o que eu começo mostrando, né? Esses gráficos, esses valores, esses números, eles são públicos, eles estão no livro azul da infraestrutura, divulgado anualmente pela BDIB. Aqui a gente só contextualiza assim, a importância, a urgência do investimento em infraestrutura no nosso país, né? O gap que ainda há de investimento em infraestrutura, inclusive em relação à reposição de estoque, né? Infraestrutura é absolutamente necessário para todas as cadeias, para as cadeias industriais, para a exportação, para o agro, está na base, né? E abrange tudo aquilo em torno do qual vivemos, nas cidades, na área rural, né? Aqui no período de crise econômica que se protraiu, prolongou também com a pandemia da Covid, houve uma redução muito acentuada dos investimentos, tanto os privados como depois os públicos, e em relação aos públicos, o cenário de déficit fiscal do país, que culminou no teto de gastos, aí, também cuidou para essa redução do investimento público, e aí não vou muito entrar na sua praia, Joelson, pouca propriedade para falar dessa temática, só para contextualizar, mas o mais importante aqui, existem hoje em andamento, em diferentes fases, mais de 518 projetos mapeados de conhecimento, né, dos setores, e projetos que estão em diferentes fases, alguns ainda em fase de modelagem inicial, outros em fase de montagem de edital de contrato, alguns em fase de licitação e outros recém-contratados. Há 2 ou 3 semanas, um projeto enorme, que é o chamado Trem Intercidades, foi licitado aqui em São Paulo, né? Tem um total de investimentos de 13 bilhões e 500 milhões de reais em valores atualizados, e ele vai começar a ser executado justamente durante
o início da fase de transição para o CDS, para o ITS e também para o seletivo, seja lá qual imposto for esse, né? Então, a gente tem aqui mais de R$500 milhar de projetos, 830 bilhões de reais de investimento. Tem muito projeto, tem muito investimento. Nessa ordem de grandeza, se estima um potencial de crescimento de até um potencial de geração de quase 4 milhões de empregos nos diversos setores, algo muito importante também para o nosso país, né? E essas oportunidades, elas surgem por uma conjunção, por uma convergência de fatores que envolvem a atuação de colegas como o Fernando na área administrativa, melhorando os contratos, aperfeiçoando, é uma evolução lenta, gradativa, a conta-gotas, mas os contratos de hoje são muito melhores do que aqueles do início das licitações. Um dos primeiros, eu tive a oportunidade ainda muito jovem de participar de um dos primeiros contratos de concessão no nosso país, na história recente, que foi lá pelos anos 90, de 95, 96. A concessão era, na verdade, uma forma diferente de se fazer contrato de obra pública, né? Hoje você tem uma evolução enorme em todos os campos, inclusive nas matrizes de risco, né? E aqui o que eu coloco é reforma tributária e infraestrutura é risco, né? Assim, reforma tributária é um risco, e aí oportunidade é uma ameaça, né? Eu aprendi que risco lá no ideograma chinês, ele era um misto aí de oportunidade e ameaça. Depois eu fui pesquisar um pouquinho mais e descobri que não é bem assim, foi uma tradução mal feita, mas a história é boa, então eu uso aqui. A reforma tributária para a infraestrutura é oportunidade ou ameaça? É os dois, tá? É uma oportunidade de eliminação de uma série de gargalos tributários que a gente identifica hoje, resíduos tributários, ineficiências das mais variadas ordens, tanto para o investimento quanto para os usuários de infraestrutura, né? Porém, durante a transição e para projetos, sobretudo para os projetos já existentes, eu tenho um risco muito grande. E o risco é de, por exemplo, o tema de equilíbrios contratuais, temas, depois eu vou abordar aqui de forma bastante sucinta, de uma regulamentação inadequada do setor, né? Esse setor infraestrutura, que é tão importante para a economia nacional, ainda é algo muito mal compreendido, tá? Por uma boa parte dos nossos colegas tributaristas, pessoas que lidam com contabilidade, agentes fiscais. Então, a gente até hoje tem casos curiosos. Eu vou fazer aqui, Diego, também a propaganda do seu livro aí, Relatos Selvagens. O Diego muito gentilmente compartilhou uma série de histórias das experiências que ele tem na vida profissional, de absurdos cometidos por autoridades municipais face a questões de infraestrutura. Recomendo para todo mundo. Não está na Amazon, mas você pode mandar aí, o Diego compartilha muito gentilmente, né? Pessoal, isso aqui já falando de uma forma mais concreta, esses gráficos são interessantes, né? Isso aqui são duas simulações, tem aqui a atribuição da fonte, elaboração do comitê tributário da CDIB. A gente pegou os dois cenários, assim, dois setores diferentes, muito relevantes para a infraestrutura, e a gente parou para olhar com números reais, estimativas concretas das empresas, como que vai funcionar esse troço, esse bicho da reforma tributária, no âmbito desses dois projetos, ou desses dois setores, uma amostra de diferentes projetos, e a condição aqui era, se eu não tiver nenhum tipo de reequilíbrio contratual, o que a gente quis olhar era demanda atual projetada, que o pessoal faz, existem estudos de demanda, projeções de demanda até o término das concessões, ou de cada contrato, por mais longo que seja, com as tarifas atuais, né? Você sabe se eu vou aumentar a tarifa, vou aumentar também os percentuais absolutos sobre o de carga tributária. O estudo foi esse, foi o famoso ceteris paribus, tá? E aqui, considerando todas as variáveis da reforma. Durante a tramitação da reforma, muitos se criticavam, muitos setores foram criticados a apresentar números, e aí a primeira resposta que vinha daqueles que estavam do lado do governo é: mas você não considerou o crédito, mas o crédito vai ser integral, imediato, você vai ter crédito sobre tudo, até do aluguel da sede. Aqui tem tudo, né? Esse foi um cálculo com números reais,
feito por um tributarista, né? Então, a gente pode até achar que o cálculo está errado, porque o tributarista é advogado, então é cálculo do advogado, mas os números são reais, as premissas são as mesmas. A alíquota foi subestimada, nesse caso. A alíquota aqui era a alíquota de 25%, curva de transição verdadeira. Por que subestimada? Porque hoje se fala em 27, 28 da conjugação de CBS e IBESP. Para a gente ter um pouquinho mais de precisão, essas curvas elas indicam um CBS a 10 e um IBS na média a 15. Né? E o que a gente vê aqui? Olha que interessante isso já plotado na transição. Até 2026. 2026, estou assumindo que as obrigações acessórias serão editadas a tempo, e a tempo de que as empresas se adequem e cumpram e fiquem livres daquele recolhimento de 1%. Eu tive num evento da semana passada e disseram, o país vai prosperar. Eu falei, eu não sei se o país vai prosperar, mas os consultores de TI certamente irão. Tá? Esses são os grandes ganhadores. E aí, a gente começa com o primeiro salto. Tá? E o que são essas curvas? Tem aqui a legenda. São projetos variados, é um imposto sobre valor, ou são impostos, embora não se diga economicamente, a filosofia era de tributo sobre valor acrescido. Se é sobre valor acrescido, a margem operacional conta muito. Né? Por isso, a carga tributária intrasetorial também vai ser muito diferente à luz de cada projeto. Né? Aqui, então, foi um mínimo de percentual, e esses percentuais são percentuais sobre a receita bruta atual, tá? Projetada. Né? Esse aqui é o mínimo que a gente verificou nesse setor. Esse aqui é uma média, não é média ponderada, é uma média aritmética simples. Esse aqui foi o máximo. Tá? A gente vê, por exemplo, no setor de rodovias, então, eu salto de algo próximo a 8,65, um pouco mais, por conta de algumas receitas que estão sujeitas ao regime não cumulativo de PIS/COFINS, são pouquíssimas, mas eu saio de uma faixa de 8,65 e eu chego a um pico de quase 22% de carga tributária. Né? Isso considerando créditos todos, considerando crédito sobre investimento. Hoje, o crédito sobre investimento, para quem tem no setor de infraestrutura, sobre concessões, tem pela amortização, né? E o crédito foi naquela filosofia, crédito integral, imediato. Como o cálculo é anualizado, se o ressarcimento vai ser dado em 30, 60, 90 dias, acaba sendo indiferente, não sensibilizo essa simulação. Mas vocês olham, enxerguem aqui o salto de carga tributária. Isso aqui mostra, assim, o desafio que o setor tem para se reequilibrar. Né? Este outro exemplo é para a mobilidade. O Fernando falou da importância do transporte, aqui abrange transporte sobre pneus e transporte sobre trilhos. A Câmara e o Senado foram sensíveis em incluir esse setor numa possível redução de até 60% da carga, e esta simulação está incorporando duas premissas, que a carga de 25% vai ser reduzida em 60%, essa é a primeira, e a segunda, que a regulamentação deixará claro que não haverá proporcionalização do crédito. Vocês todos se recordam aí, as discussões de ICMS de perda ou estorno proporcional de crédito, no caso de saída com redução de base de cálculo. A gente assumiu que a regulamentação não trará isso, deixará claro que o crédito é cheio. Nesse setor, eu tenho aqui, eu começo com uma carga tributária entre 0 e 2%, porque na amostra, um serviço que era municipal e tributado pelo ISS, naquele município tinha alíquota de 2%, serviços de transporte, tá? Salvo engano, é o 16 ou 1701 da lista de serviços da lei complementar, é um daqueles, assim como construção civil, que pode ter alíquota reduzida até 0, sem constituir, sem malferir a emenda 37. Né? Então, a gente saía de 0, em alguns casos, um pouquinho mais do que 2, né? E a gente alcança, com essas premissas, patamar um pouco superior ao de 8%. Então, eu fico entre 6,5% e 8%. Depende, lembre, não só das alíquotas, mas também das margens operacionais verificadas. Todos os créditos computados, todos os valores aqui devidamente, assim, ou todas as variáveis da reforma consideradas. Então, isso aqui são projetos maduros, tá? Projetos existentes, projetos contratados, e esse é esse o efeito que a gente tem da reforma.
eu comentei com uma série de premissas assumidas. Por exemplo, e é um dos pontos que os setores defendem, é que eu devo e preciso ter um adequado tratamento àquelas receitas, as chamadas receitas de construção, que tenham como contrapartida os ativos intangíveis, então, que eu não bitributei. Né? Isso aqui está num cenário, eu diria, um cenário otimista. E quando a gente fala de impacto em setores de infraestrutura, impactos similares em vários setores de contratação, tanto as contratações diretas, como, no caso, vários serviços, impactos públicos, saneamento, projeto de irrigação, gás, transporte, enfim, tudo que hoje envolve infraestrutura e que, via de regra, tem algum tipo de contratação pública. Tá? Esse outro gráfico, ele traz uma elaboração feita por uma associação do setor aeroportuário, que é a ABR, Aeroportos do Brasil, né? Elaborou essas simulações, foi uma consultoria que é a Una Partners, nosso colega Daniel Keller, e aqui a gente visualiza dois impactos interessantes. Neste caso, é um impacto por uma nova concessão, um programa de investimentos muito forte nos primeiros anos, e o exemplo aqui é bem interessante, porque você tem, em comparação com os impostos atuais, esse comparativo é olhando o fluxo de caixa esperado dos impostos, que não é lançamento econômico de impostos, é desembolso efetivo. Aqui eu tenho uma expectativa de redução, em alguns casos até eliminação dos impostos atuais. Isso face ao quê? Face a um volume de investimentos que propicia crédito imediato, que gerará um saldo credor a ser ressarcido. Mas no agregado, durante todo o prazo da concessão, um aumento de carga tributária. E este outro exemplo é de uma concessão já madura, cujo programa de investimentos já foi realizado, né, já foi concluído, e que hoje é apenas a chamada fase de operação. E hoje, créditos de PIS e COFINS sobre os investimentos já realizados sendo apropriado à medida da amortização. E aí uma das conquistas da reforma, né, conquistas porque a reforma, em alguns aspectos, ela é tão ruim que tudo que você conseguiu melhorar foi uma conquista. Né? No agregado, a ideia é boa, partes da execução nem tanto. Tá? Mas aqui, o que a gente percebe, tem aumento de carga. Né? E, enfim, o efeito tributário é o aumento de carga. E nisso, pessoal, eu vou aqui rapidamente repetir algumas das falas do Fernando, que falou também. O principal trabalho que se teve durante a tramitação da reforma, em caráter setorial, né, específico, foi conseguir, sensibilizar aos setores políticos de que a reforma, enquanto boa para o país, enquanto neutra no todo, ela afetava de forma desigual alguns setores, os setores de infraestrutura eram mais penalizados, e eu digo aqui um penalizado entre aspas, né, apenas no sentido de que sofreriam um aumento de carga tributária relativa superior à de outros setores, não há dúvida. Hoje, por exemplo, mobilidade tem alíquota zero de PIS/COFINS e geralmente desoneração de ISS. Né? Todos lembram aqui 2013, salvo engano, aquelas manifestações populares, black blocs, pelo aumento na tarifa de transportes públicos de alguns poucos centavos. Né? É um setor muito sensível à demanda. O conceito econômico de elasticidade ali é muito importante. Né? Então, vai na veia do estudante, do trabalhador. Por isso, a desoneração de vários setores. Um dos princípios para foi trazer esse tema, né, durante a tramitação da reforma e conseguir encartar na emenda uma disposição que era uma disposição que não trata propriamente dos efeitos tributários diretos, mas sim dos indiretos, que é o impacto disso em preço, no equilíbrio de preços. Né? Todos sabiam, os contratos que todos aqui temos, aqui para os nossos fornecedores, clientes, assim, serão ou deverão ser de alguma forma rediscutidos, renegociados e reequilibrados. Né? Risco tributário, quer por uma alocação objetiva constante no contrato, quer por uma teoria de imprevisão, ele vai ter que ser administrado de algum modo. Do ponto de vista dos contratos públicos, sobretudo esses de infraestrutura, a dificuldade a contraparte é o poder público,
eu não tenho a capacidade de simplesmente aumentar tarifas, né? Eu preciso de um carimbo. Vivemos sob o apagão dos carimbos, né? Por variados motivos, né? Por um excesso de litígios e litígios ineficientes com o poder público. Muitos dos colegas aqui já se envolveram nesses litígios de uma forma ou de outra. E, ao que o Fernando comentava, que um dos fundamentos do direito ao equilíbrio econômico-financeiro é essa minha incapacidade de alterar tarifas de forma unilateral, se soma a uma outra questão, que é o fato de que eu não posso sair, não posso pular da embarcação a meu bel prazer, né? O contrato de uma concessão pública, por exemplo, né, ela só pode ser rescindida por iniciativa do particular em 2 cenários. Falência opera de direito à extinção de uma concessão, ou, caso seja por iniciativa própria, mediante sentença transitada em julgado. Eu, como comitê, sou um tributarista que me converti ao tema de regulação, e eu desconheço, talvez o Fernando conheça, alguma sentença transitada em julgado de ação iniciada por um particular de contrato de concessão que ele tenha tido efetivamente êxito em sair do projeto. O particular desenvolve um projeto, o projeto não para de pé, ou ajustadas tarifas ou preços pelas variáveis da reforma, o mercado é muito sensível a esse novo preço, ele não compra. O particular pode simplesmente abandonar o projeto, né? Em algum momento terá feito a baixa por impairment daquele investimento, depois ele abandona o projeto, aproveita e busca a dedução fiscal daqueles investimentos anteriormente realizados. O concessionário, o contratado da administração não tem essa capacidade. Então, é por isso que existe uma série de direitos, uma série de garantias, que, no caso, antes de tudo, têm base constitucional, né? Então, o que a gente sempre colocou, e nunca foi posto em dúvida, é que o direito ao chamado, sem chamar de equilíbrio econômico-financeiro, ele é inquestionável, é aceito, né? Tem matriz constitucional, inclusive. Eu aproveitei aqui para grifar esse item, né? Se reconhece, isso desde 2009, por orientação normativa da AGU, que mesmo nos casos em que o contrato seja omisso, o contrato administrativo seja omisso, o direito ele é legítimo, tá? Ele não precisa estar explícito, escrito. Eu tenho esse direito. O ponto é que, enquanto existe, seja reconhecido e seja incontestável, é necessário dotá-lo de eficácia. O Fernando também, e aí desculpe, Fernando, só pegar carona nos seus exemplos, né? Mas os seus exemplos eram os meus também. Né? Você comentou lá de eixos suspensos, falou da discussão de ISS, que gerou uma grande briga, né? E esse caso do ISS é interessante porque o ISS, no reequilíbrio de ISS que o Fernando comentou, é um ISS criado em 1999, que foi reequilibrado em 2006, vejam só a diferença de datas, que gerou uma controvérsia. Então, o reconhecimento e primeiro reequilíbrio perdurou de 2009 a 2006, de 2006 em diante, poucos anos de tranquilidade, finalzinho, poucos anos depois, início de um litígio setorial que só foi se encerrar a coisa de 2 anos entre o Estado e as concessionárias, né? Então, um tema de 2009 que teve efeitos e tirou o sono de muita gente por quase um pouco mais de 20 anos. Tá? Então, o que a gente diz aqui é que é necessário, foi toda essa a discussão, necessário dotá-lo de eficácia, né? Faça os efeitos da reforma, e isso traz segurança para os agentes da administração, de um lado, e também para os usuários, financiadores e para os operadores, para os concessionários. E mais ainda, para todos aqueles que contratam com a administração. Porque, Fernando, o seu próximo contrato de honorários com alguma concessionária está baseado, em última análise, no risco do Estado. No risco do Estado é ser capaz de, em tempo hábil, reequilibrar o contrato, que o concessionário pague seus impostos, pague salários e aí pague todos os demais fornecedores. Então, assim, toda a economia aqui tem bastante interesse nesse tema. Né? O que veio na emenda foi isso. Lei complementar empoderar uma faculdade, né, estabelecer instrumentos de ajustes. A leitura que temos feito, ou que se tem feito, é que esses instrumentos de ajuste são direito adjetivo, não é direito novo, porque o direito já existe. Né? Os contratos firmados anteriormente à entrada em vigor das leis instituidoras dos tributos. Então, essa entre outros, a regulamentação deste dispositivo que está sendo bastante debatida por diversos
por diversos atores aí do setor de infraestrutura e por entidades multissetoriais. Tá? Só que é só um dos pontos, e aí existem alguns conceitos que, de certo modo, são pacíficos. O primeiro deles é que esse equilíbrio tem que ser concomitante. Tá? Acho que a maior parte de nós tem a cabeça, como eu tenho de tributarista, então a gente pensa talvez com a lógica, com viés de recomposição, significa ressarcimento, significa restituição, ou seja, eu pago primeiro e recupero depois. A lógica de reequilíbrio econômico financeiro não é essa. Isso aqui é altamente desejável e, aos poucos, a legislação tem evoluído nesse sentido de buscar uma concomitância entre o evento causador do desequilíbrio e aquele fator que trará novamente o reequilíbrio, né? Isso também tem uma série de vantagens. Eu listo aqui, depois, Edson, compartilha essa apresentação com você, então dá para ler mais no detalhe, mas uma das vantagens, acho que vou me ater ao efeito puramente econômico, é que esse reequilíbrio não é igual à compensação tributária. Aplica a Selic e a gente fica ou não fica feliz, né? A Selic, enfim, taxa básica ali, né? Esses reequilíbrios em favor do concessionário, do contratado da administração, ou em favor da administração pública, né, e dos usuários, ele é calculado com base nos fluxos de caixa do projeto, os projetados, e a taxa de remuneração é uma taxa de mercado ou a própria taxa interna de retorno prevista no projeto. Então, são taxas muito superiores, aplicadas de forma exponencial. Isso, ao longo do tempo, gera contas absurdas, contas impagáveis, e contas que inviabilizam os projetos. Né? Então, por um evento como o da reforma tributária, eu lembro aqui, olhem este gráfico, são projetos de maciça aplicação de capital, de margens apertadas sobre o capital empregado, né? Esse tipo de aumento de carga, né, ele é capaz de viabilizar um projeto. Ele põe em risco a continuidade do serviço, ele põe em risco a execução do investimento, a prestação de serviço público. Em alguns casos mais extremos, se o desequilíbrio, o reequilíbrio não vier no tempo adequado, ele põe em risco, por exemplo, coisas mais do dia a dia, cumprimento de covenant financeiro. Afinal, IBS e CBS vai reduzir, vai ser um redutor de receita líquida, da receita bruta, né, vai afetar o cálculo do EBITDA e, assim, covenants em geral, você tem lá a relação de dívida líquida sobre EBITDA. Então, o tema do reequilíbrio é um tema que interessa a todos, né? Aqui é um gráfico, e esses números e as proporções são meramente ilustrativas, né? Um exemplo que a gente coloca como cenário evitar é um de reequilíbrio pós-evento, em que eu tenho um aumento acumulado de carga tributária, seguindo uma curva de transição, e os reequilíbrios ocorrendo aos poucos, né? O efeito final, e foi intencional ter colocado essa curva verde, que é o do reequilíbrio, superando a laranja, ou enfim, o amarelo, que eu não enxergo bem as cores, né? Porque, pela aplicação dessas taxas contratuais, ao longo do tempo, eu teria de ser recompensado, se sobrevivesse até lá, eu deveria ser recompensado por um valor superior, justamente pela aplicação das taxas. E aí notem aqui não só o ter superado com uma inclinação desta curva, né? É uma curva com ângulo muito ascendente. O que se deseja e o que o setor quer, né? E tem insistido muito, como o Fernando bem colocou, tem sido muito vocal junto aos órgãos públicos, naqueles que estão hoje discutindo regulamentação, mas pouco se manifestando nas mídias, nos jornais, em artigos científicos. É importante que se fale sobre isso mais. E o alerta, Fernando, foi muito bom. O setor deseja, defende, necessita um reequilíbrio, né, a mitigação desse desequilíbrio da forma tão próxima, tão concomitante quanto possível, né? De modo a que as curvas se encontrem, né, os projetos sigam, os investimentos sejam realizados, não haja aumento de risco país, de custo dos projetos, é isso que se espera. E aí, né, as entidades têm apresentado essas propostas, já vem apresentando em todos os fóruns que é possível apresentar, várias entidades com, talvez, nuances de um setor para o outro, têm defendido um determinado modelo
de reequilíbrio que pode culminar naquilo que o Fernando falou, que é o reequilíbrio cautelar, baseado numa experiência inicial aqui de São Paulo, né, do ano passado, né? Mas essa defesa tem sido feita, né? O que tem sido requerido? Que os processos tramitem inicialmente. Eu fiz a conta ontem. Hoje temos 1.028 dias para o início efetivo da transição, no 1º de janeiro de 2027. É tempo suficiente para que todos os projetos, todos os contratos, todos os órgãos públicos, isso aqui não é só concessão, é toda a contratação pública, né, em qualquer formato, né, é tempo suficiente para que todos parem para desenvolver metodologias, estudem, avaliem e recomponham desequilíbrios projetados. O desequilíbrio aqui, em base fluxos de caixa projetados. É possível desenvolver metodologia, existe forma de fazer isso. Fluxo de caixa marginal, entre outros, né? Tem que ser concomitante. E para que seja concomitante, o Estado tem que ter lá o dever legal de adotar medidas. Tá? E uma das propostas é de que ele possa, né, aí seja um poder-dever, que ele possa implementar medidas em caráter cautelar, mas que, se não as faça, essa alternativa vire de lado, se torne uma prerrogativa do particular. Né? O particular não pode, no caso desse, no caso de tamanha magnitude, em que há tanta antecedência, né? O Joelson, como um estudioso, professor aí ligado à área de infraestrutura, talvez não tenha, como eu também não tenho, uma expectativa de desequilíbrio tão vultoso e que saibamos que ele vai acontecer com tanta antecedência. O primeiro caso talvez seja o maior desequilíbrio que iremos enfrentar setorialmente, mas aquele que a gente pode estar mais bem preparado. É quase o booking do milênio, né? Enfim, todo mundo saberia que será catastrófico, todos se mobilizaram e nada aconteceu. A expectativa é essa. O cálculo tem que ser isolado, e, enfim, é muito comum que se queira colocar na mesa todos os problemas existentes. A questão tributária é complexa demais para se juntar a outras, né? E aí, como comentei, tem que ter uma garantia para o contratado e seus financiadores, de que se o Estado se omitir no seu dever funcional de recompor o equilíbrio ou adotar medidas acautelatórias no tempo e modo devidos, que o particular possa adotar essas medidas de acordo com balizas previamente estipuladas. Essa proposta foi apresentada, tem sido debatida em vários fóruns, existem nuances, mas substancialmente ela é uma proposta que tem ganhado muito apoio, pelo menos no meio empresarial. Ela foi apresentada para o GT8, criado pelo governo federal, né, e também está sendo apresentada junto às frentes parlamentares. Tem realizado eventos, ainda estão acontecendo, como o Edson comentou, né, várias instituições, como a Brasca, como a CNI e como outros também fizeram, assim, replicaram os grupos de trabalho do governo federal para, inclusive, se manifestar perante ele. Então, no lado da infraestrutura, isso também tem acontecido. Ontem, inclusive, aconteceu em Brasília a reunião a respeito desse tema. O GT8 está disponível lá no YouTube. Quem tiver oportunidade, vai lá, dá um like, compartilha, como diriam os youtubers da minha filha tanto gosta. Mas a infraestrutura não vive só de discutir reequilíbrio, a gente também tem debatido a respeito da regulamentação propriamente dita, a regulamentação tributária. Aqui eu elenquei 7 pontos principais. Eu estou vendo aqui o horário, Edson, vou passar por eles muito rapidamente. Tá? Primeiro, eu excluí, exceto eu excluí todos aqueles que são, de certo modo, abrangentes. Acho que todos queremos boa definição de fato gerador, boa definição de base de cálculo, boa definição de forma de pagar, para quem pagar, né? São preocupações em geral. Eu concluí aqui o que é mais específico para os setores. Primeiro, o adequado tratamento das receitas de construção. Lá no fim do RTT, foi uma discussão muito grande, né? A gente falava de receita de construção e as pessoas entendiam, mas você é um empreiteiro? Não sou empreiteiro. Aqui, enfim, a norma fala em receita de construção, foi uma tradução, enfim, talvez nos leve a um equívoco. Eu não estou prestando serviço para ninguém, eu estou executando o investimento. Essa é a forma contábil de se apresentar os investimentos que são realizados por um concessionário, né? Naquela época, a Receita Federal estava trabalhando também na conversão da MP 627, que depois virou a Lei 2973, né? E aí interações muito ricas, os colegas lá, Cláudia Pimentel e Fernando Morelli, eles entenderam exatamente isso e veio um tratamento que, enfim, conquanto não seja perfeito,
tá? É bastante adequado. Que a gente novamente renova que o tratamento seja novamente adequado. Então, que, por exemplo, receita de construção que tenha como contrapartida ativo intangível não seja tributada no sentido financeiro, que aquelas receitas associadas aos ativos financeiros, né, de responsabilidade dos poderes públicos sejam tributadas pelo regime de caixa, né, até na linha que hoje se aplica para os contratos celebrados com o poder público. Quanto ao item de desoneração de capital, que seja uma desoneração financeira, né, e que bens de capital os sejam definidos pelo olhar econômico e não pela lista ou pela definição de IPI. Né? Tem uma explicação clara, né? A legislação de imposto de importação e do IPI só poderia definir bens de capital como máquinas, equipamentos e aparelhos, porque está aí o campo de incidência desses impostos, né? Sobre produtos. Na Constituição Federal, a desoneração de bens de capital tem que olhar para os investimentos em capital fixo, propriamente dito, né? Abrangendo serviços, abrangendo maquinário também, mas não apenas ficar com o olhar da legislação que tratava disso para impostos de importação e o IPI. Também em relação à desoneração de bens de capital, temos defendido que não basta o crédito, porque por mais imediato que ele seja, sempre haverá um descasamento entre o débito do meu fornecedor e a necessidade de eu antecipar ele uma fatura. Em investimentos bilionários ela é pesada, né, afeta o fluxo de caixa, e o meu posterior crédito. A gente tem defendido, você tem defendido assim, eu tenho que ter uma espécie de match, né, entre um pareamento entre o crédito e o débito. E uma forma de fazer isso é o diferimento com pagamento em conta gráfica, no mesmo momento que se faz o crédito. Você tem defendido também que, e esse eu acho que é a briga de todos, que essa não cumulatividade deve mesmo ser ampla, né? A primeira redação da PEC 45, apresentada lá em 2019, ela deixou todos com o pé atrás, porque era réplica, era reprodução do texto de não cumulatividade do 153, lá no que se aplica ao IPI. E a dúvida que surgiu naquele primeiro momento era como o PowerPoint diz que é uma não cumulatividade ampla, se o texto é aquele texto que hoje é aplicável para o IPI, tão mesquinho, tão amesquinhador, né? Então, a não cumulatividade deve mesmo ser ampla. E com esse mecanismo ágil, eu acentuaria, crível de ressarcimento. Há ainda uma crise de confiança, né? Eu discuti outro dia uma forma sobre como disciplinar os regimes aduaneiros especiais, e a resposta que eu recebi é: poxa, vocês realmente não estão acreditando numa atividade, né? E eu gentilmente, dado o interlocutor, disse: olha, não é questão de não acreditar, é que a gente já viu essa história antes, né? A gente já viu a não como uma atividade plena do PiscoFins, sabemos o que acontece, sabemos o que aconteceu, né? As inúmeras mudanças de jurisprudência no próprio CMS e o PiscoFins. Então, acho que é legítimo que haja um grau de ceticismo a respeito desse tema. Um outro ponto também, há um possível regime especial para operações contratadas pela administração pública. E o que há de se entender como operação contratada pela administração pública ainda está carente de maior clareza, né? Essa expressão abrange não só aquelas compras governamentais, né? E na definição dos grupos de trabalho do governo federal, você colocou aspas, e cito, o regime especial das compras governamentais, mas operações contratadas pela administração pública abrangem também todos aqueles contratos de parceria, concessões, arrendamentos, parcerias público-privadas. Então, aqui acho que não importa qual o caminho, precisa um pouquinho mais de definição, né? Outro ponto foi uma vitória muito importante, um avanço muito importante da PEC, tal qual aprovada na Câmara e depois a discussão do Senado, foi a manutenção dos créditos para o PiscoFins. E em relação à infraestrutura, uma particularidade que sempre tem que ser lembrada é que muito se falava de manutenção dos créditos acumulados ou dos saldos credores. A gente dizia, olha, tecnicamente, e o Edson me conhece, eu vim aqui, eu tenho a minha raiz tributária, veio no mais chão de fábrica possível. Eu era originalmente consultor de impostos indiretos, né? E aí a gente discernia o teu crédito gerado, crédito apropriado, saldo credor, crédito acumulado. As definições eram precisas, quanto complexas. E aqui o saldo, quando eu faço um investimento, tenho esse investimento, por exemplo, um ativo intangível,
né? Tem o ativo intangível suscetível de amortização. Eu só aproprio o crédito e ele só pode virar, aspas, saldo credor, no sentido tributário, à medida em que eu amortizo esse valor. Então, economicamente, já sofri o PIS e COFINS sobre o meu investimento, mas eu só vou ter o direito ao creditamento pela amortização, que eventualmente vai ocorrer somente após o início da transição, após 2027. E o que se dizia, e o Edson salientou tão bem a respeito dos efeitos contábeis e como isso se demonstraria em demonstrações financeiras, naquele momento a gente dizia, se a emenda não garantir o crédito, se ela não trouxer de alguma forma esta abertura para o crédito que ainda não está apropriado, teremos, pelo ato de aprovação, de promulgação da reforma, teremos impairment significativo de créditos que já estão contabilizados, mas para os quais eu ainda não tenho direito tributário de apropriação, né? Enfim, está lá no 135 do ADCT, na redação 134, 135, na redação da emenda, e a lei complementar tem que disciplinar de uma forma adequada, né? E finalmente, estamos falando de projetos de vulto financeiro e, às vezes, de vulto geográfico, né? Eu dialogava com o pessoal da área ferroviária, e aí iam me lamuriando em um lado, né, sobre como compor a alíquota de IBS para uma rodovia, por exemplo, um lote rodoviário composto por 3 rodovias em 2 estados, com 80 municípios, e ele falando, olha, eu tenho aqui ferrovias que cortam 10 estados e são mais de 1.000 municípios. Eu falava, bem-vindo, e aí fechando a fala, dizendo, e retomando uma fala inicial, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Então, aqui a gente deseja uma alocação adequada às peculiaridades da infraestrutura, né? Ninguém tem, talvez hoje, de forma oficial, pelo menos, se discute de texto de reforma. Acredito que todos nós aqui nos baseamos de alguma forma naquele texto, aquele anteprojeto de lei produzido pelo CECIF, né? Então, muitas das preocupações que levamos, ou que foram levadas pelas associações aos de trabalho do governo federal e essas frentes, né, estão baseadas também numa leitura daquele anteprojeto. Enfim, uma necessidade de comentar e fazer comentários a partir de um ponto de partida. E, por exemplo, este item de alocação geográfica lá não estava bem endereçado. Então, a gente sai de um cenário, corremos o risco de sair de um cenário de muitos conflitos federativos, de saber para onde recolher os impostos descentralizados, hoje o CMS, o ISS, e ninguém quer esse risco novamente, né? Então, a reforma veio para simplificar, mas antes de simplificar, teremos algumas complicações. Edson, resumindo, tentei ser breve, mas acho que não consegui muito bem, mas eram essas as palavras. Muito legal a iniciativa de vocês, conta com o nosso apoio, muito boa as falas do nosso colega Fernando, Joelson, também uma satisfação ouvi-lo. Muito obrigado, Edson, e uma satisfação e obrigado a todos. Bom, Márcio, você foi no tempo necessário para a complexidade, né? Bom, acho que começamos realmente com o pé direito, né? A apresentação do Joelson, do Fernando e do Márcio trouxeram uma visão muito realista, né, do efeito da questão da reforma tributária no setor de infraestrutura. E lembrando, né, eu lembrei enquanto ouviam vocês falando que foi uma briga ali no arcabouço fiscal, né, na nova regra fiscal, a questão do investimento. E o setor de infraestrutura talvez seja o principal instrumento para um investimento aqui. Então, é um setor que realmente precisa todo cuidado, precisa toda atenção. E os pontos levantados aqui foram excelentes. Para o nosso pela regra, né, de tempo, a gente teria ainda uns de 5 a 10 minutinhos aqui, se alguém quisesse colocar alguma coisa, Joelson, Fernando, se vocês quiserem fazer um adendo, né, complementar alguma coisa ou qualquer outro comentário, a gente tem esse tempinho ainda e tá, obviamente, essas reuniões serão sempre abertas para que todos participem e todos tragam as suas contribuições, né? Não sei se alguém queria colocar alguma coisa.
Oi, Thalita. Vamos lá, Carmine. Tudo bom? Pronto, Alguém está falando. pronto, pronto. Bom dia a todos. Excelente tudo que foi apresentado a respeito de infraestrutura, coloca a gente num patamar de discussão é, bem mais elevado. Adorei a ideia, Márcio, sobre a história de que nós temos tempo para fazer os ajustes antes que tudo entre em operação. Realmente isso é interessante. Agora, preocupado aqui com o que nós temos por fazer, fiquei pensando aqui, me parece que a gente precisa ter uma base de dados, né? Uma base de dados prévia para a gente poder ter como instrumento de comparação para o que está por vir, né? E aí eu fiquei pensando, não sei, talvez a gente precisasse discutir num outro evento, coisas do tipo, que empresas vão representar cada setor que a gente está se propondo a estudar, né? Porque essas empresas, de certa forma, vão trazer os dados para que a gente fale, esse setor está se comportando dessa forma ou daquela forma. Então eu fiquei pensando nisso, né? E acho que nós vamos usar muito economática ou coisas do tipo. Mas talvez a gente precisasse meio que padronizar a base de dados do nosso estudo. Fiquei pensando sobre isso, Edson, só para colocar o assunto no ar. Não, é bem interessante, até um pouco pelo que o Fernando falou, né? A questão do planejamento fiscal, não aquele planejamento fiscal, vamos reduzir carga, mas é de planejamento mesmo, né? Do que fazer, de atingir o modelo. E eu posso ter, cada empresa ter a sua gestão de uma maneira diferente, né? E aí a reforma vai ter um impacto diferente. Excelente ponto, Carmine, para a gente realmente colocar na nossa pauta aqui e tentar ver qual é o modelo padrão, né, do que nós estamos exatamente falando como base para começar as discussões. Excelente isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, então eu agradeço a participação de todos, agradeço. Peraí. Eu só Agradeço. gostaria, pode tirar uma dúvida? Lilian, você abriu o microfone para falar conosco? Desculpa, eu fechei. Exatamente. Pode falar, Não tem desculpa. problema. Só não tem problema. Queria saber se vocês vão compartilhar esses materiais que vocês estão disponibilizando. Eu achei bem interessante e até para dar uma lida depois com mais calma, mas não sei se é possível. O do Joelson já está comigo. Márcio, eu acho que você vê algum problema em compartilhar? Então, o Márcio me manda também depois, e nós estamos criando um espaço, né, Legal. para ter também, inclusive, esse vídeo, né? Nós estamos gravando, isso vai estar lá também, e aí a ideia é colocar tudo junto. Minha dúvida é se estará no site da GV mesmo ou se a gente terá algum espaço particular nosso. Mas vai ter, e qualquer coisa, Lilian, depois usa meu e-mail para a gente manter o contato, Eu né? te mandei já. Ótimo. Porque, tá bom? Perfeito. Tá, e aí, de qualquer maneira, depois eu uso os mesmos canais que eu usei para divulgar aqui, para onde que a gente pode encontrar isso, né? Espero que daqui a pouquinho, colocando no Google Observatório da Reforma Tributária, a gente apareça, né? Só terminar de fazer essa burocracia. Bom, então, como eu dizia, eu agradeço a todos. Joelson, né, obrigado pela provocação, em primeiro lugar, depois pela apresentação. Fernando, foi um prazer tê-lo aqui, né, trazer o que é a realidade efetivamente. Márcio, um prazer revê-lo e ter essa apresentação. Já tinha visto uma parte dela na Abrasca, mas agora vi, acho que completa. Então, foi excelente. Agradeço a presença de todos aqui. E, como eu disse, né, mantenham-se informados que nós vamos seguir. Eu quero agradecer ainda também a presença do Carmine, do Arthur Ridolfo e da Elide, que teve que sair um pouquinho mais cedo, que são professores também lá da Fundação Getúlio Vargas, e vamos ver, né, talvez tenhamos algum trabalhinho de estudo aí pela frente. Muito obrigado e nos vemos então numa próxima. Até mais. Bom dia, pessoal.